Olá pessoas, bem-vindos e bem-vindas ao Vives. Eu sou a Vivi Maurei e nesse podcast compartilho algumas reflexões sobre livros, filmes e séries, cultura pop, tudo que não consigo colocar no Substack. Além de falar um pouco sobre a vida como imigrante brasileira vivendo em Portugal. Eu estava pensando outro dia sobre universos independentes na vida de cada um. Isso surgiu num papo com meu amigo que mora em Paris. Os passos que eu dei, tudo que eu fiz e aprendi, vivi, e que me levaram a ser quem eu sou hoje, e a fazer o que eu faço hoje ou deixo de fazer. Lógico que são muitas as influências, diretas e indiretas, que me levam a fazer e ser quem eu sou, mas foram traduzidas consciente e inconscientemente pelo meu cérebro. E eu tomei as decisões. A gente costuma pensar que um conselho de alguém ou a vida de alguém pode ser replicada caso a gente tente seguir os passos daquela pessoa. Ciclo de exercícios, método de trabalho, tipos de relacionamento, palavras ou textos que ajudam a se destacar em alguma área. A gente tem uma ilusão de que é possível replicar uma outra vida, mas isso é impossível. A meu ver, tudo e toda decisão e acontecimentos estão ligados aos passos que demos, ao contexto em que estamos inseridos e à vida que tivemos. E isso é tão individual e exclusivo como impressão digital, sabe? Alguém pode ter todo o manual e as circunstâncias para ter um relacionamento saudável, por exemplo, mas por algum motivo atrai pessoas egoístas ou ruins ou quebradas. Às vezes você nasce num berço privilegiado e pode ser que, por não ter passado pelas mesmas dificuldades que a geração anterior, não vai ter os mesmos mecanismos internos de adaptação ou resiliência para entender algo crucial que levaria a uma mudança, por exemplo, esperada por alguém na mesma posição, que agiu diferente por ter tido outro passado, entende? Eu vejo as pessoas como peças individuais de um quebra-cabeça infinito. É claro que elas podem e devem se encaixar num coletivo, encontram as suas partes e seus similares, criam comunidades e grupos, mas cada um teve uma pegada individual que o levou até um instante que jamais vai poder ser replicado, não importa o quanto você tente recriar o mesmo universo. Eu desacredito no conselho por conta disso. A pessoa não tem como me aconselhar em nada sem ter caminhado o meu caminho. Como eu falei, claro que pode ter influência e agir com sabedoria, tendo as cartas postas na mesa para tomar decisões, tipo pesar uma ideia, ou ver o que é melhor para si ou para o coletivo, baseado em experiências externas, ok. Mas nunca com o pensamento de que se deu certo para o fulano vai dar para mim, porque é aí que a gente se perde, porque não é verdade. Outro dia eu recebi um conselho de uma amiga que não fez sentido nenhum para mim. E eu fiquei pensando no quanto as pessoas acreditam que seguir os mesmos passos de outrem pode ou não influenciar um resultado. Eu acho que cada um tem seu jogo e a gente tenta, né, jogá-lo da melhor forma possível. Eu tenho o meu jeito de fazer as coisas e você tem o seu jeito de fazer as coisas. Mas nós temos essa tendência de achar que se o outro consegue ser mais respeitado fazendo X, então também deveríamos fazer X para conseguir esse respeito. E foi aí que eu discordei, e eu vi que não fazia nenhum sentido para mim, para minha vida. Eu preciso encontrar a minha forma de ser e estar, e respeitar, e ser respeitada, independente do que os outros façam para alcançar a mesma coisa. Mesmo que a gente consiga calcular que comportamento X tenha resposta Y, que pode ter a ver até com a cultura do lugar, inclusive, mesmo com esse cálculo e conseguindo prever alguns futuros, a gente precisa jogar o próprio jogo. É uma ideia falsa de que trajetórias humanas sejam sistemas replicáveis. Os coaches da vida, de exercício e de alimentação são mestres em defender essa falácia, mas a verdade é que os corpos não são iguais e cada um tem a sua maneira de processar comida e exercício. Metabolismos são diferentes e se você quer ter uma ideia melhor de como fazer algo específico ou melhorar algo, tem que falar com o seu médico. Eu até vejo um exemplo comigo mesma, porque por mais que eu emagreça e afine parte do meu corpo, as minhas pernas serão sempre muito grossas. Até porque eu tenho lipedema, então não adianta eu acreditar que pilates de parede por 30 dias vai deixar minha perna fina como a da Angelina Jolie. Desculpa, não vai. I digress. A gente é o resultado
de experiências vividas, inclusive as que a gente não lembra. São milhões e milhões de decisões acumuladas, contexto histórico, social, traumas, vínculos, conexões, família, interpretações subjetivas de tudo isso. Eu tenho uma visão de mundo que, por mais parecida que possa ser com a sua, ainda assim eu tenho minhas particularidades e significados próprios a tudo que faço e vivo. Mesmo quando duas pessoas passam pelos mesmos fatos, elas não passam pelo mesmo significado desses fatos. O evento em si não molda uma pessoa. O que molda é como o cérebro dessa pessoa interpreta o evento. Eu passei o fim do ano em Roma, né? Eu fiz todos aqueles passeios de Coliseu, Fórum Romano, Capela Sistina. Uau, foi incrível, gente. Eu amei de paixão. Eu adoro essas coisas. Eu amo, amo, amo viajar. E eu fui sozinha, então eu acabo prestando mais atenção à minha volta. E eu fiquei ouvindo as conversas das pessoas nas filas do Coliseu. E do Fórum Romano, e da Capela, cada história, cada coisa que eu ouvi dava um episódio aqui, mas enfim. É curioso demais que uma experiência como essa, para mim, né, de ver o Coliseu de perto, tentar imaginar o que teria sido em sua época, transformou completamente a minha visão de Roma, e trouxe um monte de sentimento só por estar ali, por ter tido o privilégio de estar ali. E ouvi um comentário como: eu não gostei muito não, eu achei meio sem graça, de um rapaz para garota. E que tudo bem, é uma opinião, enfim. Mas mostra que uma mesma experiência, de fato, não é determinante para a nossa interpretação do evento. Não existe o mesmo caminho. Existe um mapa que parece igual para todos, você anda por ele, mas as suas pegadas são impressões digitais. Uma coisa que já não é de hoje que eu penso, mas isso com a idade tem se tornado ainda mais evidente em mim. Eu acho que eu tive bastante tempo para pensar sobre isso e amadureci já essa ideia. É que a maior parte dos conselhos não é transmissão de sabedoria, é uma projeção da própria narrativa de sobrevivência de cada um. Quando alguém fala, funcionou para mim, então faça assim, o que essa pessoa está dizendo, mesmo sem perceber e mesmo sem maldade, esse foi o jeito que eu consegui organizar o caos da minha vida. E realmente isso até pode ser útil, muito útil, como informação. Eu prezo muito experiência, gente. Eu prezo bastante mesmo. Acho que é o princípio de toda troca e conexão emocional. É você dividir experiências e tal. Mas funcionam pelo que elas são, informação, e não como prescrição. E mais problemático ainda é quando o conselho vem carregado de ideias universais do tipo, isso é certo, ou morais do tipo, é assim que se faz, ou até como hierarquia, de eu sei e você não, ou eu sou mais velho e você é mais novo, me escuta, eu sei melhor. Coisas que muitos pais fazem com os filhos já adultos. E nesses casos, eu acho até que o conselho já não é só inútil, mas também violento, tóxico, porque ele tenta apagar a singularidade do outro e a importância da vivência do outro. Ninguém caminhou o seu caminho com o seu corpo, com a sua história, com a sua sensibilidade e a sua visão de mundo. Você criou uma identidade ao viver e ela foi construída. E o seu jeito de responder às coisas e os acontecimentos da vida tem base diretamente ligada a essa vivência. Então, por exemplo, no caso do conselho que eu recebi, para ser mais dura, sorrir menos ou ser menos simpática de certa forma, para poder ser mais respeitada, não se encaixa na minha realidade, porque são atitudes que eu jamais conseguiria replicar, mesmo que eu me esforçasse muito. É da minha natureza sorrir, como eu falei no episódio anterior. É da minha personalidade, já construída em 40 anos, a maneira como eu lido... 39, quase 40. A maneira como eu lido com as pessoas e esse meu jeitinho de ser. Eu posso ter estratégias completamente diferentes e até opostas para alcançar o mesmo tipo de respeito que pessoas que não sorriem, pessoas mais sérias, mais duras e pouco afáveis conseguem. Isso aparece na minha cabeça também quando eu penso em relacionamentos. As pessoas podem conhecer todos os conceitos básicos de um relacionamento saudável, saber identificar red flags, ter aquele manualzinho correto, sabe? E ainda assim se envolverem com pessoas egoístas, indisponíveis, quebradas, violentas. E por quê? Porque, gente, a atração não nasce de um discurso consciente, nasce de
padrões emocionais que são desenvolvidos super cedo, dinâmicas afetivas, coisas que a gente internalizou lá no passado distante ou até mesmo recente, de necessidades não verbalizadas, às vezes até de coisas que a gente nem sabe que necessita, entende? E não é falta de informação ou de conselho. É um script que a gente traçou para a gente mesmo e sim, claro, precisamos combater às vezes, dependendo do quanto isso for negativo para nós, e às vezes, obviamente, a gente vai precisar de ajuda e temos que ouvir, né? Mas é aí que entra a experiência do outro como informação e não receita. Porque nenhum conselho, galera, vai substituir o trabalho interno de entender por que algo faz sentido para você, mesmo quando não deveria. Eu falei de quebra-cabeça no início, embora eu nem acho que seja uma analogia tão boa para o tema de hoje, mas o que eu pobremente tentei dizer aqui é que somos peças únicas, num quebra-cabeça que não tem imagem final definida ou conhecida, porque ele se rearranja o tempo todo. E o coletivo, tipo comunidades, grupos e bolhas, não funcionam porque as peças são iguais, mas porque elas se encaixam, apesar das diferenças, saca? E pedir para o outro tentar se desenhar, se pintar, né, sei lá, igual a uma outra peça para, entre aspas, funcionar melhor, é tipo pedir para o outro sacrificar aquilo que te faz se encaixar em tantas outras peças, em outros lugares da sua forma. Estão acompanhando a doideira? Você é a peça, sei lá, 42B e não a 75A. É como é. Entende? E eu tô até sendo meio injusta aqui com essa minha grande amiga, na verdade, porque ela nem apresentou o conselho como algo que devia ser seguido como regra, tá? Ela foi até bem cuidadosa para que eu entendesse que era uma hipótese. Mas é lógico que eu, sendo escritora que eu sou, eu me aproveitei da situação para trazer aqui como exemplo nesse tema de universos particulares, porque eu achei que encaixou bem pro propósito. Whatever. Deal with it. Conselho, gente. Se for para apresentar ideias como hipóteses, ampliar o campo de visão da pessoa, não restringir, respeitar que a decisão final é sua, até dá para trabalhar, embora eu ainda fique bastante reticente com o uso da palavra conselho, da maneira como a gente encara isso. E não me entendam mal, eu de jeito nenhum estou aqui sugerindo mais individualismo egoísta, ou rejeição do outro, ou isolamento, ou fazer as coisas da sua cabeça e não ouvir o outro. Não é nada disso. E eu espero de verdade que não tenha passado qualquer ideia parecida com isso. O que eu sinto em relação a isso tudo é que nós temos uma responsabilidade nas nossas ações, independente de onde tenha vindo a influência para o ato em si. A gente ouve, a gente observa, aprende, dialoga, é claro, se coloca no lugar dos outros, empatiza e simpatiza com a experiência do outro. Mas aí, finalmente, decide o que fazer, ou como fazer, ou o que seja, a partir do nosso lugar no mundo. Tem tanta coisa sobre entender o mundo de forma particular e individual e tanto assunto que poderia derivar disso, tanta ideia que surgiu enquanto eu falei aqui essas coisas e que eu não trouxe, inclusive contrapartes e contra-argumentos dessa ideia geral que eu defendi. É tanta coisa, gente, mas eu vou parar por aqui e deixar esse desafio do advogado diabo para vocês hoje, tá? Em que momento da sua vida você percebeu que seguir o caminho de outra pessoa não fazia sentido para você? Quando criança, meu pai costumava me explicar o que é ser um homem adulto. O direito de falar palavrão entre outros homens, a importância de impressionar as mulheres pagando a conta, o valor dos bigodes, o valor de constituir uma família. E eu achava aquilo tudo muito estranho. Logo cedo decidi que não ia adotar aquela postura e pouco importava o quanto eu ia decepcioná-lo. Foi voltando ao Brasil depois de anos já morando fora, já sendo independente, já não morando na casa dos meus pais. E voltar para esse lugar meio que para mim congelado no tempo, com pessoas que para mim parecem congeladas no tempo, me faz perceber que o caminho que eu teria seguido caso eu tivesse continuado no Brasil seria completamente diferente. Eu seria uma outra pessoa. E eu não consigo mais me imaginar ser essa outra pessoa. Nunca conheci quem admirasse e que por isso me convencesse de que as suas escolhas eram mais acertadas do que as minhas. Ou seja, nunca quis repetir as façanhas dos outros.
Até porque creio que uma das maiores indisposições da contemporaneidade é tudo ter tanta certeza de tudo. A dúvida morreu e a hesitação está exilada. Todavia, só há hoje uma única coisa que ainda resiste às ofensivas deste século: o amor. Só quando estive apaixonada, e estando apaixonada, é que quis e quero fazer o mesmo caminho que o outro. Conjuntamente e não arbitrariamente, bem entendido, mas o mesmo. Por isso também, só quando o amor sucumba às evidências de que nem sempre tudo pode, é que me apercebo de que não quero aquilo que achei que quis. Por isso vivi. O amor, conceito com o qual, mal ou bem, andamos sempre às avessas, eu e tu, é pelo menos para mim um único valor com capacidade suficiente para dizer: não é isto que quero, seja por nós próprias, seja pelo que nutrimos pelos demais.